Olá pessoal, como é que vocês estão? Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou fazer diferente, vou transmitir aqui a mensagem por voz, como eu venho fazendo, né? Mas como vocês estão acostumados de eu estar agora ao vivo, mas hoje eu estou sentindo no coração de fazer dessa forma. Eu quero compartilhar com todos vocês a passagem bíblica aqui de Êxodo, no capítulo 14, onde nós vamos falar aqui que foi no momento da fuga, né, que os israelitas estavam tendo, e Oi, também, gente. Mel, foi na hora da fuga, né, que o povo já estava saindo e os egípcios perseguiram o povo de Deus, né? Foi dentro do mar que Deus decidiu a história dos egípcios, né? Foi ali que foi o momento onde o que eles tanto procuraram aconteceu, né? Ali a ficha caíram, porque mesmo vivenciando das 10 pragas, né? E voltava atrás depois, né? Do que dizia e cedia, né? Passou por tantas aflições, por tantas lutas, mesmo assim continuaram a desobedecer à voz de Deus, né? E dessa forma eles pagaram para ver, foi atrás do povo hebreu, depois de ter se despedido do povo, colocou as suas carruagens para correr atrás do povo hebreu, né? A Bíblia diz que foi 600, né? Ele levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada um com o seu comandante. Investiram pesado contra o povo de Deus. Então eles não estavam contra o povo, mas estavam contra Deus. E então eles estavam lutando contra Deus, porque o povo estava saindo para viver o novo de Deus. O povo agora tinha que se concentrar no que estava diante deles. O povo tinha que agora olhar para o que trazia esperança, que era a promessa de Deus, e deixar para trás um passado de dor e sofrimento, ao qual eles vivenciou, sofreu muito, porque agora dos inimigos Deus cuida, né? Deus tirou de lá e agora eles já estavam caminhando, se preparando para entrar no Mar Vermelho. Eles até que alcançaram o povo de Deus, né? E foi atrás, vivenciou ali do poder de Deus, mas lugar de perseguidor não é usufruir das bênçãos que Deus tem para o justo, que Deus tem para os seus filhos. Não é verdade? Então, nós vamos ver aqui que eles estavam se garantindo com a força do braço deles, por ter investido tanto, né? O povo, eles eram numerosos, mas eles tinham mais condição do que o povo de estar ali, investindo tudo que tem, colocando medo, oprimindo o povo de Deus, e eles só tinham Deus do seu lado. E foi contra Deus que os egípcios, Faraó, lutou o tempo todo. A palavra de Deus diz aqui, no 14, né? Se vocês quiserem ler o 14 todo, para compreender melhor, né? Os egípcios, com todos os seus cavalos, né? E carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Então foi até o meio do mar que eles foram. Depois eles não puderam mais ir avante, porque a confusão começou no meio do mar, né? A grande confusão ocorreu, né, quando estava no meio do mar. A roda começou a destravar, né, dos carros, né, que diz no 25,
ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Então, o que eles usavam, o que eles tinham para alcançar o povo de Deus não servia mais. Deus estava tirando a condição que eles tinham para não alcançar o povo de Deus, porque eles queriam impedir o povo de Deus de alcançar os propósitos de Deus. Não é verdade? Então você vê que eles queriam tocar, levá-lo para o Egito, fazer até mal contra o povo hebreu, né? Mas Deus sabia da maldade do coração deles. Deus sabia que eles não iam parar. E dessa forma, Deus já tinha um plano. Deus já sabia o que ia fazer. Assim como Deus sabia como iria tirar o povo hebreu, ele também sabia como iria parar os egípcios, né? O tempo de cantar estava chegando para o povo e o tempo, né, de destruição, de morte, estava chegando para os egípcios, que não mediu esforços para investir no que tinha e para não dar ouvido ao Senhor, né? E nós vimos que Deus mostrou que Ele tem domínio, controle, poder sobre todas as coisas, quando Ele foi lá e falou assim: eu deixei Faraó se achar, agora eu vou tirar agora, né, os parafusos dessas rodas, né? Eu vou tirar os parafusos dessas rodas, né? Então aquela velocidade que eles corriam atrás do povo de Deus começou, né? Aquela ganância, aquela sede, né? De pegar o povo de Deus, a desobediência, e Deus ali o tempo todo deixando para dar naquele momento para lutar contra os egípcios, né? Essa é a verdade, a luta do povo já não era mais a luta deles, né? Desde o momento que Deus assumiu o comando, o controle, a luta não era mais do povo, né? A luta agora era de Deus. Quando Deus desceu, quando Deus enviou Moisés, ele assumiu o comando de tudo. Não era mais o povo hebreu que iria agora guerrear, mas sim Deus que iria fazer tudo por eles agora, né? Eles potencializou como podiam, e o povo não podia, por isso que eles não tinham condição humana de sair do Egito. Somente com a força do braço de Deus foi que eles saíram, porque se qualquer pessoa fosse resgatar o povo hebreu das mãos de Faraó, não sairia de lá vivo, não iria conseguir, porque não foi sobre os decretos de Deus, a vontade de Deus, mas o Senhor sabia o que estava fazendo e mandou Moisés e Arão, e assim foram todos obedientes, na hora certa, no momento certo. Então Deus estava garantindo todo cuidado, todo amparo. Então nós estamos vendo aqui que travou as rodas, né, do carro, a confusão já estava ocorrendo, né? As rodas foram travadas, então dificultou o processo de correr, né? A condução deles estavam agora impossibilitados, então agora eles tinham que lutar com as forças do braço, correndo para alcançar o povo, tinha que estar de igual, né? Porque ir para a guerra com todo equipamento é fácil. Agora, ir para a guerra sem equipamento, sem instrumentos de guerra, né? Não é fácil. É sobreviver ali pela vontade de Deus. Se a mão de Deus não estiver sobre esses, né, será derrotado. Mas é pela fé que quando
somos alistados por Deus, mesmo não tendo, Deus faz ter toda a condição e nos dá toda a habilidade que é necessário. Aqui, eles já estavam ficando sem condição. Deus aqui já estava mostrando o poder dele, dizendo que estava no comando, no domínio. Então, enquanto eles tinham tudo a favor deles, tudo estava colaborando. Então, eles achavam que o Deus até do povo hebreu era fraquinho. Não era com eles, porque nada dava errado para o povo, né? Só reconheciam quando a mão de Deus pesava, né? Quando eles viam ali o sobrenatural, a desgraça vindo sobre aquele lugar. Então eles cediam, depois voltavam. Então, para você ver que esse coração, ele não mostrou arrependimento de fato. Era um arrependimento falso, depois voltou atrás, porque o mal já está dominando. Então, quando eles mandaram o povo de Deus sair, eles foram, mas logo voltou atrás. Então, nós sabemos que a pessoa que não se arrepende, que a pessoa que mente, dizendo que compreendeu quem está no comando, no controle é Deus, e que está autorizando, mas no fundo planeja lá na frente fazer o mal, que planeja colocar seus planos em ação diferente, Deus vai lá intervir. Deus vê e fala não. Dessa forma não vai acontecer. A oportunidade já foi dada para eles. Eles poderiam estar lá no Egito, vivendo a vida deles, mas eles não quis obedecer a Deus, largando o povo de Deus para viver a vida deles. Eles quis ficar oprimindo o povo. Por quê? Eles queriam que eles ficassem trabalhando com o serviço escravo, né? Ou seja, o povo não servia para estar do lado deles, para ajudar, para somar, mas servia para fazer as coisas pesadas, né? E agora teria que colocar os próprios egípcios para fazer o trabalho do povo hebreu. Então, para trabalhos pesados, eles serviam, né? Enquanto estava lá, era uma ameaça. Então, nós estamos vendo aqui que o tempo todo eles estavam lutando contra os propósitos de Deus. E o povo estava sendo ali conduzido, orientado pelo Senhor através de Moisés, ao qual Moisés o tempo todo estava ali encorajando, mostrando ali que a verdade vai prevalecer, que Deus está no comando, que Deus está no controle, que eles devem prosseguir, devem continuar marchando, porque Deus já assumiu o controle de tudo. Se Ele assumiu, o que eles estão vendo é temporais, o que eles estão vendo é somente o grito de derrota, o grito do desespero, porque não quis aceitar que perderam. E por isso continuou. Mas o decreto de Deus já tinha ocorrido para o povo de Deus, mas eles não quiseram aceitar essa libertação do povo, né? É difícil, sei, o inimigo não quer perder, o inimigo não quer sair da casa que ele lidera, ele quer manter as pessoas cativas no seu pecado, no seu erro, quer manter a pessoa escrava dele, mantendo sobre o seu domínio, sobre a sua identidade, e assim fazendo a imagem que Deus criou, fazendo dela um escravo, tapete. É isso que o diabo quer, desmoralizar, envergonhar a imagem de Deus. Mas Deus não nos fez para ser escravo, para ficar sobre o domínio do inimigo. Ele nos fez para sermos a sua testemunha, para glorificar, exaltar a Ele, dar fruto de justiça. E o que o inimigo queria era o contrário, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então aqui, Deus já tinha assumido o comando.
Deus assume o nosso comando da nossa batalha quando a entregamos para Ele. E nós devemos confiar completamente no seu cuidado, no seu agir, no seu trabalhar. Por quê? Porque batalha entregue na mão de Deus é batalha que vai ser concluído com êxodo. Vai ser tudo pensado do que nós não vemos lá na frente. Então Ele já pensa em tudo. Então Ele vai trabalhando, fazendo as coisas darem certo e também beneficiar outras áreas de nossas vidas. Ou seja, as bênçãos do Senhor vêm na hora certa. Foi na hora certa que Deus chegou para trazer paz para o seu povo, trazer alívio para eles. Não é verdade? Aqui está dizendo que o Senhor disse para Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez. Então, quando ele já estava no meio do mar, o Senhor disse para Moisés: Moisés, estende outra vez, né? Estende sobre o mar mais uma vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então ele mandou Moisés estender a mão dele sobre o mar outra vez, porque a primeira foi para abrir, a segunda agora vai fazer com que as águas que viraram parede, né, o povo passou no mar a seco, e sobre a ordenança de Deus, ele mandou que Moisés colocasse a mão dele, estendesse a mão sobre o mar, né, para que a água viesse voltar para o seu lugar depois que o povo assim já passou, né? E assim vai cobrir todos os egípcios e os carros dele, os cavaleiros, né? E assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente em seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas. Então eles viram que não tinha mais como escapar. Não teve mais, porque a roda já tinha travado, os parafusos tinham soltado. Então, se eles voltassem no meio do mar correndo, não ia alcançar, não ia conseguir chegar. Era tarde demais para desistir, era tarde demais para reconhecer que ele estava lutando contra o braço forte de Deus. Eles só podem perceber quando já não tinha mais jeito de eles fazerem retroceder, sair daquele lugar, porque eles já tiveram a chance. Todas as vezes que eles voltavam, né, tudo estava na mesma. E agora não, acabou, né? Deus acabou com o que perseguia o povo, com a opressão. Então não teve como voltar. Eles se viram doidos quando eles viram que a água estava vindo sobre eles, perderam o controle, o desespero foi grande, né? Então nós estamos vendo aqui que agora o desespero tomou conta deles, mas eram tarde demais, não podia desfazer, não podia voltar atrás, porque a oportunidade estava diante deles, e eles não aproveitaram essa oportunidade de arrependimento, de ficar em seus lugares quietinho, né? E foi tudo que eles plantaram, tudo que eles fizeram, foi o resultado das suas escolhas, né? O resultado da persistência, da maldade, perversidade foi tão grande que agora eles mesmos estavam colhendo os frutos dos frutos que eles plantaram, né? Ou seja, a cova que eles cavaram, planejaram, foi nela que eles caíram. A maldade não serviu para o povo de Deus. E aqui vem mencionando aqui, assim ao amanhecer, deixa eu ver, as águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiro, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido o israelita até o meio do mar sobreviveu. Deus lutou pelo povo dele. Esse povo foi muito afrontado. O rei estava se achando grande demais perante aquele que criou a humanidade, que tem poder sobre todas as coisas. Você vê que
Não é pela força do braço que nós vamos vencer, mas é pela qualidade de quem está do nosso lado, que é o nosso Deus. Ele que assume a peleja, ele assume e ele diz que devemos confiar, ter fé, perseverar, que ele entra na batalha para vencer. O que nós não podemos fazer é viver por vista, se desesperar, olhar para trás. Se olhar para trás, vai virar estátua, vai ser alcançada pelo inimigo. Tem que olhar para frente. Olhando para frente, você não perde o alvo, você não cai, você não afunda. Então, aqui está dizendo que o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foram assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios. Naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando eles chegaram, do outro lado já, eles puderam ver o mar voltando ao seu estado normal e eles puderam ver os corpos dos egípcios boiando. Nenhum deles sobreviveram, Quando o povo de Israel viu, o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele, passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então aqui eles vivenciaram do sobrenatural do poder de Deus, não somente contemplou os prodígios, milagres, sobrenatural, mas viu também que dos adversários o Senhor também cuidou, fazendo eles presenciar do poder dele, da mão dele poderosa. Eles passaram a dar mais credibilidade ainda mais ao Senhor e Moisés. Por quê? Porque o povo estava sendo reconstruído, Deus trataria com o seu povo. Então, a confiança ia sendo estabelecida aos poucos. Deus trabalharia naquilo que faltava. A identidade de Cristo tinha que ser ali formada, porque o povo já estava há muitos anos no Egito. Deus teria toda a paciência necessária para cuidá-lo, tinha muito trabalho pela frente, reconstrução de caráter, reconstrução, espiritual, é algo que leva tempo. Então, por isso que Deus, ele vai querer estar próximo ali, Moisés fazendo a tenda, o povo está ali continuamente adorando, buscando. E ali Deus mostrava que queria que ele sempre reconhecesse que Deus fez por ele, que foi pela mão forte, foi resgatado. Então viesse sempre estar atribuindo o louvor, a honra e a glória para o Senhor. Nunca se esquecer desse ato e vir sempre em seus lábios sendo pronunciada a gratidão para que eles jamais pequem, jamais larguem o Senhor e façam o que desagrada ao Senhor. Então, essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Você vê o que Deus faz, você vê também o que o inimigo faz. Ele dá o grito de derrota porque ele sabe que está perdendo, ele sabe que perdeu, mas mesmo assim continua, porque o intuito dele é amedrontar, tirar o foco, paralisar você, mesmo você já tendo um decreto de vitória, mesmo no mundo espiritual ter ocorrido, acontecido já o seu milagre, só falta a materialização, mas com isso eles vão querer destabilizar você pelo emocional, o seu coração, fazer você viver por vista. Então nós sabemos que nós não podemos dar aquilo que o inimigo quer, Nós temos que dar o contrário àquilo que estamos vendo. Sei que não é fácil, mas com a palavra de Deus a gente podemos todas as coisas. Então, quando a gente vive a fé, a gente vive o extraordinário, a gente vive o sobrenatural, para sermos essa testemunha para aqueles que também vão ver e se fortalecer através do nosso testemunho, Então, nós estamos vendo que a nossa força, ela vem do Senhor. Tudo pode estar difícil, impossível, mas quando levamos para Deus,
Agora não é conosco, agora é com Deus, mas a fé e a perseverança é conosco, né? Ele assumiu o controle, mas nós também temos que continuar cooperando, continuar na posição. Amém? Então, essa é a lição de Deus, né, para o nosso coração, para a nossa vida. O mesmo poder que operou aqui na vida do povo hebreu continua disponível, operar na vida daqueles que crêem, daqueles que invocar. A intervenção divina sempre chega na hora certa. O agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, naquele que são justos. Ele faz o extraordinário mesmo. Então, agradeça já o que ele já fez, o que ele está fazendo. Deixe o inimigo dar o grito dele de derrota. Ele já é perdedor e você tem que agora ser grata a Deus por ele já ter te ouvido, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, estarei ao vivo amanhã. Tchau, tchau.